Muito bem. Muito obrigada por estarem hoje aqui. É importante para todos nós, analistas de informação, é um prazer ter essa mesa que falará sobre a infância. A criança, como sujeito, nos levou a pensar na pergunta de por que a psicanálise de crianças na América Latina. Farei uma breve introdução e darei o espaço já para os convidados. Agradecemos muito que vocês estejam conectados bem, a categoria infância é uma representação coletiva, produto de formas de relação social concretas que têm um caráter sócio-histórico. A vida na infância aparece em várias sociedades como insignificante na construção sócio-histórica. A infância se caracterizou por uma permanente marginalidade. E no século XX, quando a criança começa a ser reconhecido na sua especificidade psicológica e social, e valorizado pelo contexto da família e depois na sua vida coletiva. É por isso que pensamos nessa mesa da importância de incluir a infância na nossa formação, as crianças na nossa formação. Escutamos muito bem você. Desculpem. Muito bem. A nossa primeira convidada é a doutora Hilda Katz. Eu lerei uma breve descrição da doutora. A doutora é em psicologia pela USAL-APA, licenciada em psicologia da Universidade de Buenos Aires, membro e titular em função didática da Associação Psicanalítica Argentina, da Federação Psicanalítica da América Latina e membro da Associação Psicanalítica Internacional. Especialista em crianças e adolescentes. Também professora titular convidada de universidades nacionais e internacionais. Professora de seminários da Associação Psicanalítica Argentina. O interessante desta mesa é que temos artistas convidados. Ela é escritora e artista plástica, coordenadora de espaço de pesquisa da APA, também autora e roteirista de curta-metragem, de livros, como um dos seus livros de 2019, Tatuagens como Marca Simbolizante, e também da série de 10 livros sobre pandemia, de participaram mais de 80 colegas argentinos. Isso reúne, nesses livros que a Hilda, em algum momento, compartilhou, tem um trabalho de psicanálise com crianças e adolescentes em tempo de pandemia. Hilda, a palavra é com você. Bem-vinda. Você pode abrir o seu microfone e começar com a sua apresentação. Acho que nós íamos projetar o texto da Hilda, da doutora Hilda. Podemos compartilhá-lo na tela para que possamos ir lendo? Para que possamos, então, acompanhar bem. Escutam bem? Bem, de início, eu gostaria de dizer que estamos escutando muito bem, doutora. Agradeço muito, então, o convite, porque eu sei o esforço, conheço o esforço do que é realizar esse tipo de eventos e encontros, e juntamente com esse esforço, a importância que tem para a nossa tarefa profissional. Muitas vezes isolados na solidão dos nossos consultórios, onde é necessário ter esses espaços sem a presença, digamos, do paciente ou situações por resolver para que possamos intercambiar. Eu sempre digo a frase do nosso querido Marcelo Vinhar, um referente da psicanálise na América Latina, eu considero assim, que ele sempre nos diz que para que haja um processo psicanalítico, deve haver um paciente, corrige, deve haver um analista, um paciente e um colega do primeiro. E nessa frase, um colega do primeiro,
fala da importância da troca, do intercâmbio entre os colegas, da riqueza que tem as diferentes perspectivas, inclusive, claro, mesmo que pensando diferente, que possamos pensar de diferentes olhares, não tomar as teorias como dogmas, mas como pontes, pontes que nos levam ao encontro da verdade e do vínculo, que não é a verdade, mas é a verdade que se produz no encontro e no vínculo, tanto com pacientes quanto com os colegas. Isto é, não temos que pensar nas teorias como terminais, mas como pontes, como que nos levem para outros territórios desconhecidos, descobrir esses territórios desconhecidos. E falo muito disso porque falamos aqui na América Latina a partir de diferentes perspectivas, de diferentes olhares, de diferentes situações tanto no cultural, no social, no econômico, no político, e tudo isso enriquece o nosso olhar. Como dizia de fato Bion, há uma questão que um psicanalista não tem que esquecer: a sociedade em que vive e o óbvio, o senso comum. Não é tão fácil esse senso comum, mas sempre tê-lo presente. Bem como dizia Lacan, quem não se sinta na subjetividade do seu tempo, bem, quem não sente isso, que renuncie à possibilidade de ser analista. Então, como eu digo, no trabalho, dever de escutar, poder escutar e escutarmos, mesmo pensando diferentes, e a questão de filiar que possam nutrir a possibilidade de ser escutado. Esse trabalho é um trabalho que eu gosto muito, porque, na verdade, continuo com um dos grandes pioneiros da psicanálise da América Latina, que se ocupou muito da FEPAL e da interrelação na América Latina, que foi Raskowski, que, de alguma forma, nos falou do filicídio, e eu trago inventei, digamos, um neologismo que é o adulticídio, que não é uma posição, mas uma complementação do filicídio, referido justamente às mutações qualitativas do presente que estamos vivendo, mutações vertiginosas. E justamente me refiro a isso já que a Andrea falou sobre a arte, de que no Senhor das Moscas, o Golding, em 1954, fala a história de um grupo de crianças que naufragam e sobrevivem após a queda do avião em que viajavam com os pais, que morrem todos os adultos, apenas um. Mas as crianças não conseguiram salvar esse único adulto que sobreviveu por uns minutos. As crianças reproduzem, né, numa ilha solitária, a violência e a crueldade da sociedade. Dois grupos que se perseguem entre si, dois grupos adorando um totem, o famoso Senhor das Moscas, que era a cabeça de um porco cheio de moscas, e o outro que perseguia o outro grupo, e no final do livro, chegando já à praia, o capitão de um barco que os resgata acha dois grupos de crianças se matando entre eles e pergunta: há aqui algum adulto? E essa é a pergunta que eu trago, que me levou a formular esse trabalho e como um desafio que nos confronta todos os dias com a pior da violência. Em palavras de Baudrillard, a violência incandescente da indiferença perante a crueldade, a violência, perante o abuso, perante o sadismo, sem freio em relação a crianças e adolescentes, em todos os ambientes. Na atualidade, há digamos, um predomínio de consultas transbordadas da ação erótico-destrutiva, consumo de entorpecentes e
por muitas vezes uma desafiante, digamos, burla perante a figura de autoridade. Trata-se de adolescentes, inclusive adultos, que se comportam como tais, como adolescentes, muitas vezes melancolizados e também desenfreados, com explosões de fúria e comportamentos autodestrutivos até o extremo de levar a cabo tentativas de suicídio por overdose, alcoolemia e comportamento de risco. Por outro lado, vemos diariamente adultos responsáveis, pais que não estão dispostos a se privar, deixando que a criança possa aninhar-se, o adolescente separar-se para se subjetivar, que os confronta, por um lado, com o afastamento da autoridade parental, que falava Freud na metamorfose da puberdade, e, por outro lado, com um outro distinto, um adulto responsável, desvinculado da sua função. Nos perguntamos, então, eu vou pular um pouco a minha apresentação. Onde ficaram as palavras que a irmã de Frederico Chopin ele escreveu por ocasião da morte de seu pai? Bem, convença-se de que papai morreu com serenidade, na doce certeza de que sobreviverá teus filhos, cujo coração ele já tinha formado segundo o seu próprio, que fala então da questão da transmissão, como um dever marcado pelos gestos da cultura dirigidos ao presente e ao futuro. Aqui me trouxeram umas balinhas para a minha garganta, obrigada. Como diz Graciela Frigério, tudo isso se soma. Aqui eu falo da pandemia. Eu trabalho, claro, que a pandemia que atravessamos e o confinamento que exacerbou, claro, as regressões nas crianças. A coabitação, o abuso sexual de crianças, a sobreexcitação incestuosa de adolescentes que têm de ser confinados ao lado de que têm de se separar. E também o aumento notável tanto da violência quanto do suicídio e do feminicídio, que deixa tantas crianças órfãs. A pergunta é porque tudo isso continua acontecendo, porque o que vivemos na pandemia, mais o que veio depois, continua agindo em todos nós. Então, a pergunta, o que é que acontece quando falta a falta? A resposta e consequência parecem óbvias. As crianças e os adolescentes na sociedade atual é um legado da psicanálise latino-americana, das pesquisas de Raskowski. Ocupam o lugar de objetos de consumo, em muitos casos de desperdício, objetos de sujeição, mas não sujeitos capazes de objeção. Em outros casos, parecem ter se tornado senhores da família, onde toda a dinâmica gira de forma enganosa em sua volta para fins de subjugação e manipulação por parte daqueles que os têm a seu cargo. Isso temos na psicanálise latino-americana, justamente devemos isso a Raquel Soiser, que trabalhou com o grupo familiar, que nos ensinou a trabalhar com o grupo de familiar e a incluir o grupo, claro, Pichon Rivière também. Por isso, a psicanálise de crianças na América Latina continua tendo força e vigência. Os diagnósticos das crianças e dos adolescentes nesse momento permanecem aprisionados nesse jogo destrutivo, que, na verdade, refletem os distúrbios de atenção e a hiperatividade, não das próprias crianças e adolescentes com o famoso diagnóstico de hiperatividade, mas dos seus pais.
A sociedade, no seu conjunto, não lhes proporciona espaços de escuta para transitar entre a infância e a adolescência. E os pioneiros nos ensinaram a trabalhar nesse sentido, e nós seguimos esse legado. Não são escutados, nem paradoxalmente falados, nem são envolvidos pelo olhar e pela palavra, como necessidade e suporte para explorar o desconhecido. Com esse olhar que tem agora crianças e adolescentes, o que eu coloco é que esse olhar procuram justamente na tela fria, vácua, manipuladora de um celular, de um iPad, como estamos agora através de um computador. Não está esse olhar do outro que o torna humano, como a criança de 5 anos que pedia ao pai que o escutasse com os olhos. Pai, me escuta com os olhos, por favor. Não fale, eu te escuto, não se preocupe enquanto lia o celular. Não, me escuta com os olhos. Estava pedindo, exigindo que olhar fosse a tela para se encontrar e se refletir. Poderia ser contido e cuidado, porque sempre penso que nós somos feitos do tempo, o tempo que foi doado pelos outros e o tempo que nós doamos para os outros para tecer a vida. Bem, de face a isso, gostaria de sublinhar o que eu chamei de adulticídio, um neologismo que não se contrapõe ao filicídio. Mas sim, o complementa, uma vez que destaca a ausência de adultos e a sua letalidade, acentuada em tempo de crise civilizatória universal, como a que aqui atravessamos, em que predomina, claro, como em toda crise, a necessidade de apego e de proteção. Claro que me refiro aqui da pandemia. Camus dizia, deixa, digamos, nuas as almas e tudo o que aconteceu depois da pandemia, onde o outro era vivido como uma ameaça, de alguma forma, já o confirma. Esse espectáculo de deixar nuas as almas é horroroso como o que estamos vivendo. E, nesse caso, desenmascara uma questão arcaica, são os maus tratos às crianças e as suas consequências na adolescência e na vida do indivíduo. Esses maus tratos estão presentes, por exemplo, na procura de crianças e adolescentes que sejam suficientemente bons, que não perturbem o frágil equilíbrio narcísico de quem os tem ao seu cargo, onde podemos observar um jogo cruel entre filicídio e adulticídio, o que constitui um motivo de reflexão sobre a questão ética, cultural, filosófica e econômica. Claro que, segundo as ideias de Sartori, sem boas instituições não há nada, nem política, nem cultura, nem civilização. E parece que é disso que se trata, que a vida pode ser tanto campo onde se dá sujeição aos aparelhos biopolíticos, como o terreno onde proliferam também esse terreno onde proliferam os devires minoritários, o campo ético de subjetivações que, como analista, estamos tentando achar que são subtraídas aos processos de sujeição em nome do direito à vida e da proteção da vida. Pode-se pensar que, devido aos déficits parentais, a cadeia de transmissão psíquica está seriamente perturbada, quer pela ausência de inscrições simbólicas, quer pela presença de antecessores patriarcais que pretendem ser clonados pelos seus descendentes, onde está a função paterna
pervertida em mandatos tântricos e nepotismos escravizantes, como vemos todos os dias. O que acontece com o outro? Faltam significantes fortes. Todo esse trabalho, de fato, me levou a fazê-lo, e Eduardo pode lembrar que aí onde a criança e o adolescente procuram respostas e proteção, acham como mensagem invertida que todo o conhecimento foi deixado de lado. Foram deixados do lado da criança. Eu aprendi muito do meu filho, como que a transmissão está invertida. Então, um grafite na Universidade de Berkeley dizia: por falta de interesse, o futuro foi cancelado. Esse grafite, para mim, foi uma espécie de gatilho disparador, como que me levou a escrever muitos trabalhos. Porque, concomitantemente com esse grafite, achamos um aumento avassalador da taxa de suicídios. E, ontologicamente atordoados, somos confrontados com o impacto dos cenários violentos que rodeiam a infância e uma juventude vulneráveis, sensíveis, por definição, na sua procura de ambientes subjetivantes. Inclusive, vemos adultos também confusos que nos obrigam a lidar com formas particulares de desamparo, desintegração, deambulação, que exprimem diferentes formas de viver a marginalização em todas as classes sociais. Aumenta o perigo de que, na ausência de um olhar empenhado, não de uma tela, mas de um olhar, porque eu sempre faço esse olhar. A falta de olhar, pela falta de olhar está a tela. Que fique, digamos, um espaço para um olhar vigilante, robotizado, como Orwell, em 1948, ele diz no livro 1984, onde creio que é, de fato, a subjetividade que se torna o grupo de risco. Bem, a queda da eficácia simbólica da lei paterna e das suas derivações nos leva a repensar o mito de Édipo a partir de outros vértices simbolizantes, e podemos observar que as palavras funcionam como, digamos, como mandatos superjóicos. Por exemplo, as verdades únicas, ou, por exemplo, nos levam a pensar, apagando os limites onde não há exigência da renúncia à satisfação imediata, mas é encorajada ela. Claro que o dever que impõe é de gozar. Isso se dá ao contrário do que diz justamente Lacan. Nesse sentido, a verdadeira função do pai é fundamentalmente unir e não opor um desejo e a lei. Nos deparamos, então, com um estado de orfandade psíquica que não podemos deixar de sentir a fragilidade desse edifício em ruínas que simboliza a parentalidade exercida por adultos distraídos, também absorvidos, abstraídos, que precisam de ajuda, na maioria dos casos que não recebemos na consulta. Observamos déficits na transmissão de laços de significação e de estruturação de amor, onde os pais e os adultos responsáveis, se há, claro, muitas vezes não estão nem presentes nem ausentes, mas com uma presença evanescente. Pai, me escuta com os olhos. Da expressão extraviada de uma ausência, parecem indiferentes, e a criança parece flutuar entre os dois, como se estivesse suspensa no espaço de transição de seus pais. Claro que existe uma idealização da adolescência, onde os déficits
Déficits parentais também operam na subjetivação do tempo, produzindo um efeito da falta de recorte simbólico, de limites. Temos de observar que muitos adolescentes sofrem por estarem instalados numa espécie de eternidade junto aos adultos, como comentei anteriormente. Digamos, num espaço transicional dos pais, onde se tornam, digamos, objetivos transicionais dos pais. Então, temos o coleito, temos as lactências intermináveis, por tudo que não pode acontecer de outra forma, o olhar estruturante. E perante a falta de orientação e de proteção da função paterna, perante o seu declínio privado de ordem e sem lei, e de falta de lei simbiótica, uma lei que pode encurtar a simbiose, tentam suprir essa falta, esse déficit de diversas formas. E os grupos adolescentes presididos por um substituto paterno que atua ou age como protopai da horda primitiva que falava Freud, em Totem e Tabu. São, assim, posicionados, então, aquela tribalização que proporciona uma ilusão de proteção, segurança e certeza de face à obsolescência circundante. Se conseguirmos abrir um espaço para refletir diante a força dissolvente e aniquiladora desse tipo de situações, podemos ver crianças e adolescentes como vítimas propícias, prisioneiros em prisão perpétua, simbolicamente falando, de um círculo infernal com poucas perspectivas de fuga. Órfãos enarvecidos num cenário que, pela sua complexidade e gravidade, precisa ser estudada de diferentes ângulos, claro, econômico, sociocultural, jurídico, institucional, que possa sustentar e viabilizar a imprescindibilidade estratégica das funções parentais. Claro que isto está permeado pela ausência. Não deixa uma marca, uma passagem para esta cultura. O que fazemos? Como sustentamos o trabalho baseado nos vínculos no mundo em que o imediato predomina, atacando o espaço de encontro com o outro, mediado pelo tempo? Como é que conseguimos tornar, digamos, pensável isso? É movimento, é emoção, e o movimento tem que acontecer num espaço. Deve. Como então fazemos para tornar pensável ou impronunciável? Como é que conseguimos nos manter na margem como um espaço de transição, de interrogação permanente, um entre onde não nos deixemos capturar nem pela força entronizada dos preconceitos, nem pela segurança imaginária das certezas? Como dizia Voltaire, a incerteza é incômoda, mas as certezas diretamente são ridículas. Essa frase de Voltaire é muito interessante. Nos últimos anos, constatamos que há pais que precisam sustento para a educação e há mais, claro, níveis de vulnerabilidade. E, claro, vou me apressar, vou pular um pouco meu texto. É, Bem, é precisamente a partir do vértice do testemunho que encontrei uma ligação à função parental com a frase: Pai, pinta um mundo no meu corpo. É de uma música indígena do Dakota do Sul, que Galeano cita no seu livro Espelhos. A pergunta seria, então,
Estão pintando o mundo no corpo dos filhos, esses pais, ou estão pintando eles mesmos os seus corpos? Estão deixando traços que contêm e sustentam o processo de humanização? Ou nos encontramos numa apatia generalizada em que se sentem excluídos pelo avanço da inteligência artificial e na forma em que, de um lado, é um avanço maravilhoso, mas, por outro lado, como tudo, tem suas luzes e sombras. Para o serviço está para o serviço da vida ou da morte, porque ter um bebê é um fato psicológico complexo, não é apenas um fato biológico, precisa de ser acompanhado pela sociedade. Como diz Frigério, um pequeno espera um anfitrião, um bom ouvinte, um doador de palavras, um generoso fornecedor de matéria-prima identitária. Que precisamos? O que precisam eles? De alguém que nos dê um nome, que nos identifique, que nos reconheça e que nos conte uma história sobre nós mesmos. O que significamos para o outro? E também, por outro lado, observamos déficits, eh, carências, digamos, que começamos a observar nas funções parentais. Os pais fazem tudo para que o bebê viva, mas que não oferecem o plus de prazer, não apenas para que viva, mas para que escolha a vida. E em relação ao que parafraseamos a Olanier sobre quem esteja do lado de uma criança tem um espaço mental disponível para ele, uma tela humana que possa tê-los dentro para acolhê-los, para poder pensar. E a ideia é colocar em jogo a capacidade de espera, de tolerância perante a necessidade dos adolescentes muitas vezes de se esconderem, de se fecharem em si próprios, sem esquecer que esconder é um prazer, mas não ser procurado, não ser encontrado é uma desgraça, como dizia Winnicott. Pulo novamente esse texto que temos na tela. Hilda, desculpe. Mais 5 minutos, por favor, e podemos ir encerrando esta apresentação. Pudéssemos talvez ficar o tempo todo escutando, maravilhoso, mas para continuar com o Luther Frey. Claro, como eu estou na tela, eu vou me pulando. Não temos de esquecer que, como dizia Lacan, o jogo, brincado com o pai, que jogo que ganha quem perde, permite à criança conquistar a via com a que é registrada a primeira exposição da lei. Como psicanalista, trago essa problemática, a violência que traz esta problemática, a virtualização de outra perspectiva do conceito de filicídio de Raskowski, que eu continuo com o de adulticídio. Quando eu criei esse termo e crio e conto a história, pensei bem, quero ver se isso já não foi criado, mas achei que o termo adulticídio faz parte do dicionário e eu quis saber o que queria dizer o dicionário sobre a palavra e quer dizer insectis, para matar insetos adultos. Então, percebi que o neologismo era adequado, porque é o que eu quero colocar. O que acontece com a sociedade que está matando insectos adultos, os adultos? Então, como o outro olhar do filicídio, o que eu quero dizer é que se reproduz uma sociedade de irmãos órfãos e que levam à frente esses vazios com diferentes certezas e fundamentalismos que deixam mudo
porque já se fala do predomínio da morte, não poder tolerar a espera, a incerteza, a dúvida, a falta de certeza, que, no fundo, encerra a esperança de que há outro futuro possível. Então, muito obrigada pelo espaço. Uma desculpa se eu abusei do tempo. Obrigada. Muito obrigada, Hilda, pelo contexto, pela apresentação. Que para quem trabalha com criança, vemos isso na região latino-americana, sem dúvida alguma. Te agradeço pela apresentação. E a seguir, apresento então o Dr. Celso Gulfriend. Espero ter pronunciado bem, Gutfriend. Ele é médico, psiquiatra e psicanalista de crianças. Escritor com 46 livros já publicados, entre poemas, ficção e ensaio. Celso é escritor literário, ganhou os prêmios Acurianos. I guess. Celso, a palavra é com você. Queria convidar os participantes a escrever no chat, porque finalizando a apresentação de Dr. Celso, vocês podem pedir a palavra ou fazer seus comentários aí no chat em relação à atividade da mesa. Celso Celso, no, por no favor. tiene ninguna presentación que deba Muito colocarse. obrigado. Não temos Bom, uma bom dia. apresentação, não é verdade? Por enquanto, para compartilhar na tela, estão perguntando. Sim. Não, Não tem, não. Ok, obrigada. é o velho estilo narrativo de falar, olhar e ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês e junto com a Hilda falando sobre esse assunto tão importante, falando de lugares tão diferentes. Eu, por exemplo, estou na beira de uma praia chamada Zimbros, em Santa Catarina, um estado acima do meu, que é o Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo que vamos e que eu vou fazer algumas críticas, reforçar certas críticas que a própria Hilda fez sobre a questão das novas tecnologias e das telas, também agradeço as novas tecnologias por a gente poder estar junto nesse momento, falando de lugares tão diferentes. Eu não vou conseguir agradecer a todas as pessoas que puderam me fazer estar aqui com vocês, mas menciono Helena Surro, psicanalista da minha sociedade, a qual eu pertenço, brasileira de psicanálise de Porto Alegre, assim como Eduardo, Andréia, Helena, enfim, todo um grupo que a gente sabe que é necessário para que uma criança se desenvolva, mas também para que adultos possam se encontrar. Por que a psicanálise de crianças na América Latina? Eu acho que o meu texto vai dialogar e vai conversar com tantas coisas importantes e potentes que a Hilda acaba de nos trazer. Eis uma pergunta, né? E uma pergunta muito boa, uma pergunta excelente, e por ser excelente, ela afugenta as respostas, né? Uma pergunta boa como essa torna as respostas um tanto inócuas, um tanto dispensáveis em si, né? Mas fora de si pode criar um tecido, né? Uma trama de pensamentos, sentidos, que podem até dispensar as respostas, né? Colocando o humano num funcionamento mais vital, que é o que nos importa, né? Como seres humanos e como psicanalistas. É a nossa ética, né? Como psicanalista, essa espécie de filósofo prático, clínico, contemporâneo, diante de uma chuva, de uma epidemia de simplificações, de conselhos, de respostas fáceis, de autoajuda, de coach e de coachismo, né? De certa forma, nós psicanalistas, a gente segue firme no nosso trabalho de desilusão à la Freud e à la Winnicott, mas sem perder de vista o paradoxo de que mantemos acesa ou tentamos manter acesa uma esperança.
não somos levianos. Pelo contrário, nós, psicanalistas, lutamos contra a leviandade, entrando em um outro paradoxo, em que a gente fomenta, estimula, tenta construir a chegada a alguma leveza, mas também a possibilidade de conviver com o peso, com aquilo que não é leve. De certa forma, a gente acredita que o fácil pode ser muitas vezes mortífero. E na nossa clínica a gente oferece, com prosa, com poesia, com silêncio, com palavras, o tecido e a trama para suportar o sofrimento de uma vida, muitas vezes, sem respostas. Me lembro aqui que os filósofos pessimistas do século XIX influenciaram Freud e a psicanálise, e muito. Talvez por lê-los, por processá-los, por encará-los, por nomeá-los, Freud tem incorporado no seu trabalho e transmitido para nós um certo otimismo, apesar de tudo. Mas, indo para as crianças, elas perguntam: por que nascemos? E por um certo tempo elas perguntam isso, né? E a pergunta por que morremos será uma pergunta que permanecerá para sempre em nossas vidas, né? De certa forma, não trazemos respostas concretas a essa pergunta, mas ouvimos a pergunta, olhamos a pergunta, como disse Hilda, olhamos com os olhos, né? E talvez fazendo isso a gente responda mais ainda. A gente dança em torno da pergunta, a gente brinca em torno da pergunta. E ritmos e jogos, que é o que propomos na psicanálise da criança, transcendem essas respostas que muitas vezes elas não existem, né? E foi o que eu mesmo fiz em torno dessa pergunta: por que a psicanálise de crianças e na América Latina? Brincando com isso, eu lembrei que no meu consultório privado, uma criança disse um dia: eu venho aqui, Celso, te encontrar para fazer cocô em paz. Eu acolhi a pergunta, eu acho que eu entendi a pergunta. Ela era uma criança submetida a uma disciplina ferrenha, terrível, além da escola que ela frequentava em 2 turnos, 2 vezes por semana em 2 turnos, e todos os dias num turno só. Ela tinha aula em 2 idiomas estrangeiros, ela praticava balé, ela praticava uma arte marcial e mais um esporte de que ela não gostava. Ela era uma criança com olheiras e ela era uma criança pouco olhada e pouco escutada com os olhos, como disse Hilda. De tarde, quando saía do meu consultório, eu participava de um projeto comunitário. Nesse projeto comunitário, nós oferecíamos um ateliê em torno dos contos infantis para crianças de famílias muito pobres, que viviam muitas vezes num estado de miséria, abaixo da linha de pobreza, e que não aprendiam a ler. Boa parte dessas crianças era tragicamente submetida ao trabalho infantil, vendendo panos e cebolas nas esquinas, por onde passavam carros velozes dirigidos por adultos que não as olhavam, nem com os olhos e nem com os ouvidos. Um dia, uma dessas crianças me disse: eu venho aqui, Celso, nesses ateliês de grupo, de contos que vocês oferecem, para poder imaginar. Depois, a minha memória voltou ao consultório e eu lembrei de uma criança que no consultório também não conseguia aprender a ler e a calcular. Essa criança costumava fazer desenhos de um pai muito pequeno, muito minúsculo no desenho, e de uma mãe de tamanho adequado. Eu recebi os pais também no enquadre da parentalidade, como fazemos hoje em dia na psicanálise de crianças. Ouvi esses pais, ouvi esse pai, e esse pai tinha uma história longa e triste de maus tratos por parte de seus próprios pais, o que incluía ter sido espancado pelo avô paterno, o seu próprio pai. O pai pôde contar isso, ele pôde chorar isso como um menino nos nossos encontros,
ao mesmo tempo em que ele ia crescendo de tamanho e ficando mais colorido no desenho de sua filha. Num outro trabalho comunitário, com estudantes de medicina que trabalhavam o apego e a empatia junto a famílias que tinham um bebê a caminho ou recém-chegado, eram famílias que tinham ou puérperas ou mulheres grávidas, uma outra situação de maus tratos revelou que um tio, e como é comum nessas periferias do nosso estado e do Brasil, moram todos juntos num terreno, esse tio havia sido assassinado pelo tráfico de drogas. Mas esse assunto, o assassinato do tio, o perigo que essa família corria por viver num ambiente onde havia um estado paralelo comandado pela droga, esse assunto, nas suas causas e nas suas consequências, não estava presente nas expressões verbais da família. Surpreendeu esse empático estudante de medicina que depois que a mãe pôde contar isso para ele, depois que ele ouviu isso com os olhos, essa mãe passou a cantar cantigas de ninar para o seu filho. E eram cantigas religiosas para um bebê de 6 meses. Me lembrei de Altman, no Uruguai, e Alberto Konicheques, no Uruguai e na França, da importância que essas cantigas têm, porque oferecem ritmo, e a gente sabe que o ritmo é organizador da intersubjetividade e da subjetividade, e o quanto a psicanálise de crianças resgata esses momentos também. Dancei com essas lembranças durante a minha pergunta sem resposta, brinquei com elas e fiquei pensando que, de certa forma, essa pergunta, tão importante que nos traz aqui, ela evoluiu e não evoluiu nos últimos 6 anos, ou 100 anos. Em 1909, quando Freud atende a primeira criança através da psicanálise, ele oferece ouvidos e oferece olhos às perguntas que essa criança fazia. De onde havia nascido a irmã? Perguntava o pequeno Hans. Por que o pipi, o pênis, o faz-pipi da girafa era assim ou era assado? Ele estava numa sociedade que não respondia a essas perguntas e que não reconhecia a criança em sua infância. Como disse a Hilda, é ali no século XX que começa a ter isso, né? E uma criança que queria saber, queria perguntar, e que queria brincar em torno do que ela sabia e em torno do que ela não sabia. E essa psicanálise do Freud, ela se propunha quê? A ouvir e a tentar responder. Complexamente, simplesmente. Mais de 100 anos depois, essa combinação entre criança e segredo, ela continua, infelizmente. Por isso, a gente ainda recebe e acolhe sofrimentos precoces pungentes que aparecem sob a forma de fobias, ansiedades, histerias, e depois de uma formação muito complexa, o que nós oferecemos? Um espaço muito simples para que as perguntas circulem e a gente possa brincar, falar em torno dessas perguntas. O direito à infância é hoje ainda suprimido de uma forma diferente, conforme a classe social, mas ele segue confiscado. E isso é deprimente, e isso é depressivo. Por isso, ainda recebemos crianças para que elas cheguem a nós para poder fazer cocô em paz e brincar em paz sobre as guerras de fora e de dentro. Se a gente prestar atenção, e a Hilda falou sobre isso, nas novas tecnologias, na terceirização da criança para as telas, isso feita de forma precocemente, ainda no primeiro ano de vida, a gente vai ver que essa pane poética e narrativa, ela está presente talvez no protótipo principal da manifestação do sofrimento de uma criança contemporânea, que é a falta, a pane na sua subjetividade. E como uma subjetividade ela nasce entre, isso já foi falado hoje aqui, ela nasce entre dois, e esses dois estão sustentados por muitos, nós oferecemos essa oportunidade para uma criança e para a sua família. Sabemos, temos a convicção, no meio de um oceano de dúvidas, e eu estou aqui na frente de um oceano, que se nós não formos ouvidos nas nossas questões, se nós não tivermos acesso à presença, nós não seremos nada. Esse é o drama do Senhor das Moscas.
sobre o qual a Hilda nos conta, um livro que marcou muito a minha adolescência. Essa mesma pobreza cultural, ela abre espaço hoje para o autoajudismo, para o coachismo, para o raso, para o imediatismo. A Hilda falava na importância de saber esperar, de poder sentir tédio, a uma simplificação excessiva. E a gente só sabe que isso precisa da complexidade e da intersubjetividade para melhorar. Bom, eu vou me encaminhando para o final e vou dizendo o seguinte. Ao oferecer um espaço para que a criança possa imaginar em paz, apesar do seu presente socialmente injusto e assassino de suas necessidades em qualquer classe social, nos meus exemplos eu coloquei uma classe social favorecida, precisa ter uma urgência de tarefas para atender o narcisismo de seus pais. E numa classe social desfavorecida, ela precisa trabalhar. Ao defender a psicanálise de crianças na América Latina, o espaço da presença, a oportunidade dos encontros e o direito à infância, quando a gente oferece um Lego, um brinquedo simples, para montar e desmontar, em vez de uma tela fria, como dizia a Hilda, saturada e pronto. Quando a gente oferece um conto de fadas, que pode ser um conto da Disney, mas que oferece uma personagem latina na sua mentalidade e na tonalidade da sua pele. Quando a gente compreende que falta espaço, que falta pátio, e quando a gente faz do nosso próprio consultório um pátio e um espaço protético sobressalente, quando a gente se propõe com a nossa escuta, com o nosso olhar, com a nossa presença, a ser um mediador entre a criança e o seu filicídio digital, entre a pobreza de subjetividade a que ela é submetida, eu acredito que a psicanálise de crianças na América Latina oferece uma ética e um espaço e uma técnica e uma teoria e uma prática, um modus operandi e um jeito de trabalhar que é cada vez mais fundamental e insubstituível na América Latina hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Celso. Maravilhoso. Gostaria de fazer um breve encerramento e falar aqui, trazer aqui um pouco um resumo em relação a crianças, psicanálise e crianças na América Latina. É interessante como hoje podemos ter várias formas de olhar. Freud, em Totem e Tabu, em 1913, escreveu sobre o retorno infantil ao totemismo. De Freud relata 3 breves exemplos referidos a Sofírio em crianças, e também temos o caso Hans Juanito, o caso do Dr. Odessa com cachorros, a criança galo também, e vemos que a psicanálise oferece essa escuta, essa permanência constante. Li uma questão muito interessante, que é uma das pioneiras da prática utilizando materiais pré-verbal, foi Hermine Hurkheim, que desenvolveu uma teoria segundo a qual o jogo que é uma forma para que a criança possa entender, e apresentei um trabalho apresentou um trabalho em 1920 no 6º Congresso Psicanalítico Internacional na Haia sobre a técnica da análise de crianças, onde assistiram Anna Freud, Melanie Klein e várias outras personalidades. Me sinto muito, mas está picotado o áudio. E foram já mencionados nos trabalhos do Celso e da Hilda também, e com isso acho que temos bastante material para poder debater, e gostaria então agora de dar a palavra para quem queira, deseje participar. Vocês podem utilizar o chat para pedir a palavra, por favor. E também podem levantar a mão aqui em reações.
Quem gostaria de iniciar, então, o debate? Adriana Pontelli pediu a palavra. E depois a Elizabeth também, Regina Elizabeth. Muito bem. Por favor, Adriana. Obrigada, Eduardo, porque eu não consigo ver as mãos. Obrigada. Bem, agradeço muito pelas duas apresentações. Na verdade, continuo com a emoção de hoje de manhã e novamente me emociono novamente. Obrigada, Hilda. Obrigada, Celso. O que me gerou foi uma espécie de associação. Hoje de manhã surgiu Eduardo Galeano com as veias abertas da América Latina. E agora Hilda traz novamente Galeano. Escutando também Celso, ele também contextualiza a partir de onde está falando, à beira de uma praia, né? E trazendo também a importância da poética, e pensei em Galeano também. Eu queria compartilhar isso, porque fiquei comovida. O que falava Hilda, desculpa, em relação à convocatória da criança, em relação ao pai. Pai, escuta com os olhos, por favor. Pai, por favor, pinta o mundo no meu corpo. Então, pai, você não vê que eu estou ardendo? Pai, me chegou toda essa solicitação que faz a infância ao pai. Nesse sentido, apareceram esses micro relatos de Galeano, que um deles fala: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Coballo, o levou a descobrir o mar. Viajaram para o sul. Ela, o mar estava lá longe, esperando quando a criança e o pai chegaram finalmente lá, aquelas cumes. Depois de caminhar, o mar estourou perante os seus olhos, e foi tanta a imensidade do mar e tanto o seu fulgor que a criança emudeceu de beleza, de tanta beleza. E quando conseguiu falar tremendo, pediu para o seu pai: me ajuda a olhar. Muito obrigada, Adriana. Me levou a pensar que uma coisa que aconteceu hoje de manhã foi sobre o olhar e o jogo. Há alguns anos, eu vi um cartaz que dizia no consultório: não está permitido o celular. É uma sala de jogos para esperar. E a criança dizia para a mãe: me olha, mãe, me presta atenção com o teu coração. Porque a mãe, enquanto ele colocou o jogo de Jenga, bem, a mãe estava no telefone e ficou frustrada quando viu que a indicação era que era uma sala para brincar, e não era permitido o uso de celulares. Então, a criança começa a brincar com o Jenga e pede para a mãe. Claro, é uma criança que tem uma deficiência auditiva e pede para a mãe que se aproxime a ele para que ele pudesse entender o que ela falava e vice-versa. A ideia da criança era que pedia que estivesse presente a mãe com o coração. Beth, você gostaria de falar? Sim, eu vou falar em português. Quero agradecer os colegas, a Hilda e o Celso, pelas contribuições que trouxeram, e valorizar a importância das citações que foram feitas sobre a construção da subjetividade,
onde nós aprendemos sobre isso na observação de bebês, prática tão importante na construção da identidade psicanalítica dos analistas de criança. Faço uma consideração especial a um aspecto do que a Hilda trouxe sobre o olhar, a importância do olhar. Eu vou ler aqui um trecho, um pedaço de um livro de uma autora, de uma escritora francesa chamada Amélie Nothomb, do livro A Metafísica dos Tubos. É um pequeno trecho. O olhar dos seres vivos são dotados da mais espantosa das propriedades, o olhar. Não pode haver algo mais singular. Ninguém diz que as orelhas das criaturas têm um escutar, nem que suas narinas têm um cheirar. Que vem a ser o olhar? É inexprimível. Nenhuma palavra é capaz de chegar perto de sua essência estranha. E, no entanto, o olhar existe. São mesmo poucas as realidades que existem tão intensamente. Qual a diferença entre os olhos que têm um olhar e os olhos que não os têm? Essa diferença tem um nome, é a vida. A vida começa onde o olhar está presente. Muito obrigada. Muito obrigada, Beth. Belíssimo texto. Gostaria de saber se mais alguém gostaria de participar? Ou podemos voltar aos com os apresentadores, Hilda, Celso, Adriana? Andréa Lourdes está pedindo a palavra. Obrigada, obrigada. Eu não vejo aqui. Lourdes, a palavra é com você. Pode abrir o seu microfone, por favor. Sim, boa tarde. Muito obrigada pelas apresentações. A importância da psicanálise de crianças na América Latina. Nesse momento, bem, acredito que os psicanalistas que nos formamos na psicanálise temos um dever ético de transmitir o que nós entendemos sobre a importância da palavra, do gesto, do olhar do adulto, na constituição psíquica das crianças. De todas as crianças, independente de seu nível econômico, principalmente na América Latina, pelas carências tão importantes que há, temos de insistir, então, em que é importante, muito importante, ter sociedades mais igualitárias, onde as questões econômicas sejam reduzidas, que haja uma melhor repartição de riquezas. E riqueza também em relação à comunicação. Nesse sentido, nós podemos contribuir, não apenas a nível de poder conversar com os políticos, mas também com todas as estruturas que fazem parte, que vão vão formar as nossas crianças. Na época da internet, das comunicações sociais, o importante não é a transmissão de conteúdos, mas o poder favorecer a palavra e a importância da resposta que qualquer adulto que faz parte da vida de uma criança, seja numa escola ou em qualquer espaço social, a importância que tem os olhos dos adultos que estão próximos de crianças. Acho que isso é importante para favorecer que os planos de estudo e qualquer
conteúdo que possa ser construído a nível infância tem que considerar esses aspectos psicológicos. Os outros dias eu fiquei muito surpresa no programa de Oppenheimer, na CNN. Ele apresentou a ministra de Cultura do Japão, apresentando uma situação que tinham implementado para crianças, que era no início da aula, a nível do país, né? No início da aula, tinham um tempo para conversar. Então, as crianças se apresentavam, falavam do que tinha lhes acontecido e demonstraram que essa instância de diálogo aumentou as capacidades, com a possibilidade de ter mais num contexto que era para melhorar as aquisições. Eles entenderam uma coisa que eu acho que é bem importante para todos nós, isto é, a capacidade de promover a fala. Celso falava dos contos, das histórias, essa ferramenta maravilhosa que temos com os contos, com as histórias. E em relação aos adolescentes, que eu agradeço muito a Hilda, a sua excelente apresentação, como evitar, então, que os nossos jovens e crianças entrem ao mundo das drogas, que lhes oferece supostamente a felicidade do momento, uma vida curta, sem a noção de que é possível construir um futuro, através do trabalho e no relacionamento social com o outro que não seja violência. Aqui dizem, tremendo compromisso que temos nós psicanalistas. Obrigada. Obrigada, Lourdes. Bem, deixamos essa pergunta, então. Tenho mais 2 pessoas que levantaram a mão. Voltamos aos... Elisa. Obrigada, Andréa. Muito interessante as 2 palestras. Parabéns. Eu não atendo crianças, mas é muito visível na clínica com os adultos, essa reclamação entre casais de não ter o olhar do outro, a escuta do outro. Acho que, independentemente disso, independente da idade, isso está presente em adultos também. Há uma necessidade de ser visto pelo outro. Para você, Celso, Hilda, tem gerado alguma modificação técnica em relação ao uso do divã? Não apenas vocês, mas como o paciente reage perante a proposta do divã? Obrigada. Interessante a sua pergunta. Muito obrigada, Lisa. Passo a palavra para a Cláudia, depois voltamos com os expositores e depois Eduardo e Suzana, que têm a mão levantada também. Cláudia, por favor. Obrigada, André. A minha dúvida era, justamente pensando nas conceitualizações que falaram, que se referiram, já repensaram a etapa de latência de Freud, se há uma modificação no trabalho? A minha dúvida é em relação à latência. Voltamos com a mesa dos expositores. Não sei quem gostaria de falar primeiro. Hilda, talvez? Temos 20 minutos. Vou pedir que sejam, então, breves, por favor, para que tenhamos mais intervenções. Bem, claro. Desculpa, Celso, por falar primeiro. Eu agradeço muito esse intercâmbio. Surgiram muitos questionamentos para continuar pensando. A psicanálise de crianças na América Latina tem um desenvolvimento que não é fácil de achar em outros lugares do mundo. E devemos isso aos pioneiros, mas também a nós mesmos.
continuar sustentando, segurando essa tocha em relação à análise de crianças. Eu escutava vocês e, claro, que houve nesse jogo que nós criamos, o mais sofisticado do século XX, dizia Winnicott, que era a psicanálise, mas apenas brincando, crianças e adolescentes podem ser criativos. Nesse jogo, que estamos brincando, um jogo muito sério, uma brincadeira séria, digamos assim, claro que aí está que a vida, pegando a palavra da Regina, quando fala que a vida começa onde está presente o olhar, que, na verdade, nos remite às interações precoces. Quando nasce o bebê, para que o desamparo não se transforme em desespero, é necessário olhar do outro que o espera. Deve haver alguém que espere, seja o objeto assistente de Freud, seja que através desse grito, como dizia, que Bion, e deve haver um outro que espera e transforma. O medo a morrer em alguma situação que lhe seja tolerável. Impressionou muito, porque esse outro que espera tem a ver com o que perguntava outra das colegas em relação à droga e a imediatez que oferece a droga, do imediato, perante a capacidade de esperar. Mas só podemos esperar quando há alguém que veio nos pegar, está nos esperando, que nós sabemos que vai chegar mais tarde ou mais cedo, mas vai chegar. Está internalizada essa espera, a possibilidade de esperar. Então, eu achei muito, muito interessante destacar que nós esperamos quando fomos esperados, e de outra forma não podemos esperar. Em relação a essa linda proposta que me fizeram, onde havia um lugar onde, antes de começar a escola, estudar, falavam os meninos entre si, me lembrou que nos grupos, sempre antes de gravar, temos o costume de falar. E eu fico sabendo, através do trabalho com os grupos, do que dizia justamente Pichon Rivière, que é necessário que um grupo fale de coisas simples quando se encontram, e tem um espaço, não sei se usa na Argentina, falar de bois perdidos é falar sem objetivo premeditado, não sei como se diz em outras regiões. E justamente falar desse falar, o grupo começa a se organizar e pode trabalhar. E quando o grupo fala antes, termina tendo novos projetos. Mas importante de falar de bois perdidos, falar como sem querer solucionar nada, falar por falar, digamos assim. Achei bem interessante o que comentou a colega que se faz nessa escola. E depois, para a pergunta do uso do divã, bem, eu considero que parte do divã, esse frente a face-to-face, não temos agora aquelas 4 ou 5 sessões por semana, então necessariamente há uma angústia e uma ansiedade que precisa o paciente se ver refletido no olhar do analista, no olhar do outro, se sentir contido. Claro que é uma hipótese que marcam a passagem. Claro que tem outras derivações para nós, a importância do gestual, etc. Mas há tanta necessidade de olhar perante tanto mundo, esse mundo de tantas telas, que, claro,
tela que capta para fins que podem ser ao serviço da vida ou da morte também. Nós sabemos disso. Mas é necessário esse olhar do outro e a reverie, poderíamos dizer, do analista, com um derivado da reverie que fala Bion e da famosa ensonhação materna, da mãe que sonha seu bebê, que quando não acontece esse, digamos, devaneio, há uma fratura. Essa é a tela que nos recebe, que nos estrutura, que nos monta e nos acalma perante situações, inclusive, que não têm solução. Se ver nos outros, se refletido nos outros. Isso tem a ver com esse tipo de análise que estamos levando agora. Pensar para continuar nos questionando sobre a necessidade de ser olhado pelo outro. O que falta? Digamos, uma forma de escutar com os olhos, que é estruturante para o psiquismo. Em situações de muita ansiedade, a reclamação, o apego, a proteção é máximo nesse momento. Muito, muito por falar. Obrigada pelo espaço. Eu saí da latência, mas esse espaço fica aberto, porque há estudos nos grupos que estudaram o tema da latência e da hormonização em tudo que se come, que adiantou muito a latência e provoca efeitos. Muitas vezes esses efeitos são nefastos para o desenvolvimento. Isto é, o excesso de hormônios nas comidas, nos alimentos. De fato, há muita pesquisa em relação à latência, sobre excitação sexual, a pornografia, em crianças de 10 anos, há muitos vértices. Diremos da perspectiva de Bion para analisar a pergunta sobre latência, é um ponto que temos que pesquisar seriamente. Muito obrigada, Hilda, obrigada. Celso, por favor, a palavra é com você. O que você poderia comentar em relação a essas primeiras perguntas? Então, falando brevemente, porque o que eu penso? Eu acho que a gente faz aqui uma espécie de micro-laboratório do que a gente busca fora daqui com a psicanálise, né? Porque a Hilda começa a conversar, conta a experiência, né? Nos conta com os olhos, com o ouvido, eu sigo, né? E de repente vem Adriana, Beth, Lourdes, Elisa, Cláudia, né? Trazendo aquilo que me lembrou a imagem do filósofo esteta Maurice Blanchot, que é a conversa infinita, né? A gente vai produzindo uma conversa infinita com exemplos de leituras, de experiências, né? E eu acho que isso que é insubstituível, né, na nossa necessidade humana de conversar infinitamente, né? Da gente ter acesso à palavra para ir expressando a nossa existência, ouvindo, falando, não é? E nos organizando entre silêncios e palavras, olhares e escuta, né? E brevemente, eu acho que a questão do divã, eu acompanho a Hilda, né? A gente cada vez mais encontra com crianças e com adultos uma necessidade de olhar e ser olhado, e vão aparecendo situações novas, como aquela paciente que fica de bruços olhando para a gente no divã, né? Então ela está deitada, mas olhando a gente, né? Quase como um bebê que está escutando histórias antes de dormir. E eu acho que a gente está atento a isso e flexibilizando bastante isso, entre outras questões. E a questão da latência, às vezes a gente escuta muito em trabalhos, não, a latência está abreviada, a latência hoje pouco existe, com todo esse novo contexto sociocultural, né? Na minha experiência, o que eu acho que a gente encontra hoje, ou pelo menos o que eu venho encontrando hoje, é uma diversidade maior. Então, a gente vai encontrar realmente crianças com uma latência abreviada, mas crianças com uma latência expandida. Talvez o que exista hoje nesse mundo de acesso tão precoce a informações, como dizia a Hilda, né? Uma espécie de convivência de diferentes.
diferenças. O calendário do desenvolvimento está um tanto esculhambado, né? Talvez um pouco como o ambiente, né? A gente tinha, há anos atrás, as 4 estações, né? Pelo menos na cidade onde eu moro, né? No sul do Brasil, havia 4 estações. E hoje isso está tudo muito confuso, né? As estações se misturam, se interpenetram, e talvez no desenvolvimento da libido isso venha acontecendo também. Mas muito obrigado por poder participar dessa conversa infinita, que eu sei que vai precisar terminar daqui a pouco, mas pelo menos durante esse tempo ela permanece infinita. Eduardo, a palavra é com você. Muito obrigado, Celso, pelas palavras. Serei breve. Temos poucos minutos. Não acredito que possamos nos estender tanto em tudo quanto nós gostaríamos, mas eu tenho interesse particular de que não fique por fora do encontro alguma questão em relação ao cultural e social que tem se falado aqui e impactou fortemente na mesa de hoje de manhã também, que é justamente qual a resposta que a sociedade e a cultura proporciona à perspectiva infantil. Eu trabalho há muitos anos nas instituições de saúde, em hospitais, em comunidades, porque é um interesse que me toca, me é muito próximo. E eu posso garantir a vocês que o que eu vejo é uma espécie de epidemia, não sei se será o melhor termo, uma epidemia de patologização da vida normal das crianças, de um lado, de medicalização da infância e adolescência de forma desmedida, de diagnósticos absolutamente superficiais, diagnósticos terríveis. Diagnosticar um autismo numa consulta de 15 minutos, com uma espécie de teste cuja validação, o autovalidado, digamos assim, sem um correlato clínico. Acho que é uma situação, de fato, a FEPAL já pediu, em certo momento, uma declaração, né, a declaração de Cartagena, por exemplo, mas precisa de nós, como analistas de crianças e adolescentes e de adultos, precisa das nossas instituições, do nosso empenho, do nosso trabalho, oferecer uma alternativa perante tudo isso. Talvez poderia ser motivo de outro encontro, mas não poderemos agora desenvolver muito, mas acredito que é um motivo de preocupação para mim e para muitas pessoas. Temos que oferecer algum tipo de alternativa. Na verdade, é que não temos uma política na psicanálise, não temos nada consistente além da atitude individual de cada um de nós, claro. Eu queria dizer isso com a ideia de que não ficasse por fora da nossa conversa. Obrigada. Temos o microfone aberto, Lourdes. Eduardo, obrigado. Eu concordo com você. Em algum momento, de fato, discutimos aqui em Quito, temos um sobre-diagnóstico e é a maior responsabilidade dentro dos nossos institutos, dentro da nossa região. Temos tantos autores latino-americanos que podemos incorporar para continuar com esses trabalhos do dia a dia. E com tudo o que acontece na clínica da infância, diagnósticos. E nesse tempo, depois da pandemia, havia de fato um estudo da CNN que dizia que na América em geral, nos Estados Unidos, na
América Central, América Latina, que aumentava em 28% os diagnósticos na infância. Não sei se podemos pensar nessas técnicas sobre diagnóstico que em meia hora avaliam e diagnosticam uma criança. Suzana, a palavra é com você. Vou me abster, porque já estamos em hora. Finalizamos, então. Não se preocupe. Obrigada. Acho bem que possamos finalizar na hora acordada. Sempre vamos ficar com vontade demais, na verdade, sim, mas prefiro continuar com o cronograma. Bem, obrigada. Encerramos, então, a mesa. Sim, encerramos sempre agradecendo muito os palestrantes. Nos deixam com tantas ideias, com coisas por pensar, por continuar estudando e pensando dentro dos nossos institutos e nossos espaços de formação. Hilda, Celso, obrigada pelas suas apresentações. Temos aqui muitas felicitações da parte do público. Encerramos a mesa, então, e em breve teremos a próxima mesa, exatamente às 4 da Argentina e do Brasil. Continuaremos com a mesa de psicanálise e inteligência artificial, com a participação do Dr. Motin Benjaca. Todos conhecem, psicanalista muito conhecido, e um físico especializado em inteligência artificial, doutor, e tem um pós-doutorado em física. Eles são referentes importantes no tema da inteligência artificial.